Olá, Júnior. E aí, tudo bem? Júnior, eu andei analisando aí direitinho todo um contexto, questão de separação, variação de humor, alteração de comportamento, sabe? Eu sinto muito por você. Eu seria capaz de lhe assegurar que realmente tudo isso está relacionado com a sua estrutura emocional. Eu gostaria de comentar com você sobre um princípio básico. Eu quero lhe falar sobre duas informações muito importantes, que inclusive tem a ver com o comportamento do nosso cérebro, né? Eu vou fazer aqui uma situação hipotética só para você ter uma ideia do que eu estou me referindo. Vamos considerar uma situação. Esse mouse aqui, vamos considerar que ele é o cérebro. 50%, eu estou colocando hipoteticamente aqui 50%, só para efeito de você entender a analogia que eu estou fazendo. 50% do cérebro, ele ainda carrega uma estrutura altamente primitiva, entende? Ou seja, é como se tudo que nós temos em uma parte considerável do nosso cérebro ainda é com relação aos nossos princípios. Todos os mamíferos, ele tem essa estrutura. O outro 50% se divide em semelhanças e uma pequena parte desse contexto é o que difere um ser humano do outro, que seria mais a parte educativa, a parte de ambiente, convivências, né, que cada um vive em um campo, aí cada um tem a sua estrutura que pode ser influenciada de acordo com o seu ambiente. Então o que acontece? É só para você ter uma noção, assim, eu estou falando de uma forma bem grosseira, sabe, para ficar bem popular, para todo mundo conseguir entender. Então, partindo desse princípio, essa estrutura que ela é semelhança, que não houve atualização desde o início da humanidade até hoje, né? O nosso software continua sendo o mesmo Windows 98 lá, aquele bem, né? Então o que acontece? Nosso cérebro, ele tem 3 princípios básicos: sobrevivência, descanso, que é manter a energia, e procriação. Ó, sobrevivência, descanso, procriação. Toda vez que você não tiver controle sobre as suas atitudes, sobre o seu comportamento, sobre as suas necessidades, não criar metas, não ter projeto na sua vida, ele vai lhe puxar para isso aqui. Ele vai querer dormir até mais tarde, ele vai querer viver na brincadeira, na irresponsabilidade. Ou seja, o tempo todo ele vai buscar aquele comodismo, aquela tranquilidade, né? Desse comportamento, então nós temos como tirar aí 4 reações, que são bem básicas, né? Bem primitivas também, dentro desse comportamento. Que é o quê? Ó, a sobrevivência, ela agrega esses dois, que é luta e fuga, né? Congelamento, submissão. Lutar para conseguir a sobrevivência, caçar, brigar, defender a família. Fugir quando não der para você e você conseguir escapar. O seu adversário, ele é um pouco mais forte e você tem a oportunidade de se livrar dele. É um boleto, é um compromisso que você não quer assumir, é uma briga que você não vai entrar porque o cara é mais forte, é o seu pai que está impondo uma situação e você sabe que você não pode bater em frente com ele. Então, fugir, né? Como diz na Bíblia, fugir da ira do mal. Congelar. Congelar, ele vem como se fosse um sistema de camuflagem. É aonde você se faz de morto, se faz de inerte, aonde você está diante da situação, é uma situação complicada, chegou de surpresa para você e você, ó, quanto menos eu me mexer nessa situação, as coisas vão acabar se acalmando, e aí sai todo mundo tranquilo. Aquela situação onde o alce vai surpreendido com a onça, e ele vai andando, quando ele vê a onça, ele... estátua. Porque aí a onça fica sondando, dá aquela olhadinha panorâmica, não vê movimento nenhum,
ele está contra o vento, o cheiro não está favorecendo. Aí, mas ele está ali parado, mas o olho, ó, está seguindo todo o movimento da onça. Se ela perceber que a onça está vindo na direção dela, ela, ó, ou seja, esse congelamento é um congelamento proposital. Mas existe aquela situação em que é um comportamento natural do seu inconsciente, em que você congela e não sai dali mesmo você querendo. Você tenta fugir, mas não consegue. As suas pernas não descolam. Você vai pegar a manga, quando você vai com a mão, você percebe que tem uma cobra. Bem de juntinho. E você foi distraído, quando foi com a mão na manga, a cobra está a 20 centímetros da sua mão. E você tenta tirar a mão e a mão não encolhe. E ela está bem próxima da cabeça da cobra. E aí é onde você fica ali, ó. Você está funcionando por dentro. Mas a parte motora, ela não consegue receber os comandos. Por uma questão de sobrevivência, de estratégia, seu inconsciente travou. E essa cobra, provavelmente ela não vai lhe morder, porque ela não está se sentindo ameaçada por você, porque você não está em movimento. Entende? Então ela vai embora. Aí nós temos o quarto agora. Quarto comportamento. Essa é uma das piores que existe. Depois do congelamento, que é onde ele deixa muito vulnerável. Que é quando você está diante de uma situação e o oponente, ele é muito mais forte e ele está disposto a não abrir mão de você. E naquela hora, você baixa a cabeça e cede às exigências dele. Essa é uma das maiores causas, né, de problemas emocionais que existe, porque nesse quarto comportamento, nós temos aí um quadro que engloba muitas situações. Sabe aquela situação onde você está em casa, criança pequena, e você vê a sua mãe sendo meio que torturada pelo seu pai. Ele grita e ela baixa a cabeça. Daí, quando é mais tarde, ele vai lá, toma banho, aquela coisa toda, até machuca ela. Quando é à noite, ela vai para o quarto com ele e você está lá do seu quarto ouvindo ela, de alguma forma, se divertir com ele. E aí você, como criança, você vai entendendo. Nossa, ele foi brabo, ele foi grosso, ele foi ignorante. E a minha mãe parece que gostou. Minha mãe parece que concorda com aquilo. Aquele comportamento é saudável, é bom. Deixa meu pai bem, tranquilo. Ele é brabo, ele é um cara arrojado. E quando a gente baixa a cabeça, ele fica legal, ele ficou satisfeito, ele está com uma cara de feliz. Porque ela encolheu. Porque ela reduziu. Porque ela se humilhou. Ou seja, ela se submeteu à pressão dele, aos prazeres dele. Eu te dei um exemplo ligado a isso aí, mas existem N outras situações onde as pessoas no trabalho, quando um gerente ou um subgerente, ou simplesmente um funcionário mais antigo do que você vem e lhe diz alguma coisa, e você, por estar entrando agora e estar precisando daquele emprego, às vezes você tem que submeter-se. Né? É uma tarefa árdua, é um horário mais cedo, onde não está ali contratado, você vai precisar chegar àquele horário. Enfim, N outras situações, né? Que na vida de um casal, por exemplo, essa submissão ela pode mudar drasticamente a vida desse casal. Por quê? Imagine uma situação, essa criança que percebeu que a mãe dela, essa garotinha, que percebeu que a mãe dela, toda vez que ela se submete, ela mantém a calma, ela apazigua, ela cede, ela deixa a outra parte satisfeita, a outra parte sai de um ambiente de grosseria, de ignorância, de valentia, para um ambiente tranquilo quando ela baixa a cabeça. E ela vai acreditando que aquilo é uma tática, que aquilo é importante fazer. E ela vai crescendo, e em algum lugar onde ela encontrar uma certa resistência, ela já tende a baixar a cabeça, a se submeter. E isso vai valer para a escola, vai valer para a área afetiva, né? Quando ela cresce, ela vai, o namorado faz o que quer dela. Quando ela casa, o marido também faz de gato e sapato. Muitas vezes era até um cara que estava disposto a respeitá-la. Mas ela busca tanto servir, busca tanto fazer a vontade do outro,
busca tanto depender da aprovação do outro para que ela tenha certeza que ele está satisfeito com a atuação dela. E ela acaba prejudicando o relacionamento. Mas na frente ele vai começando a perceber que ele casou para ter uma esposa e conseguiu uma empregada. E ele não quer uma empregada. Então, o que eu estou querendo colocar para você, Júnior, é que diante do cenário que você me expôs aí, está muito claro que no seu período inicial de vida, né, quando criança, você viveu muitas situações onde foi reprimido, né, onde foi podado das suas atitudes, das suas ações, das suas brincadeiras, né, de alguma forma pode ter sido até humilhado também, foi tratado de tal forma que foi desenvolvida em você uma espécie de crença de incapacidade, de não merecimento, sabe? E aí você vai crescendo e qualquer coisa que venha para você, você não sabe se dar conta. E aí o que acontece? Quando você chega numa idade mais madura, a tendência é que você comece você vai tendo problema antes do problema chegar. Porque quando você começa a pensar no que vai acontecer, o seu cérebro não entende se o seu pensamento é verdade ou se é mentira. Se ele já aconteceu ou não aconteceu. Ele caiu aqui dentro, virou emoção, para ele é verdade. E ele vai agir em cima da informação que ele está recebendo. Naquela hora, o que é que vai acontecer? O seu cérebro vai disparar um comando para que as suas glândulas adrenais, são duas glândulas que são alojadas, elas estão alojadas sobre os seus dois rins, justamente para que fique exatamente no meio, para que em um disparo adrenérgico, você tenha adrenalina ao mesmo tempo para baixo e para cima e comece a disparar como se você estivesse em uma condição de luta ou fuga. Olhe que o que aconteceu, você está diante de um leão, só que aquele leão é um boleto, que vai vencer daqui a 3 dias. Mas você não faz ideia como é que você vai conseguir pagar aquilo ali. E aí, você já está sofrendo por antecipação. E essa monstruosidade desse objeto que está vindo, que você não se sente em condição de superar ele, o seu inconsciente começa a querer disparar defesa contra aquele pensamento. E é aí que você, sentado num sofá, seu coração dispara, dá uma arritmia terrível, o fôlego começa a faltar, as vistas tremem um pouco, sua mão começa a esfriar, porque num deslocamento o sangue corre todo para o centro, você começa a sentir quente a parte do peitoral. Por que isso acontece? Porque o sangue foge das extremidades, porque no caso de uma fuga, você pode ter que usar as mãos para pegar em alguma coisa, pode cortar, e aí, se o sangue estiver pressionado para fora, você corre risco de uma hemorragia. Então, o seu sistema ele é totalmente inteligente, ele já suga o sangue para a parte central, justamente para que você tenha aquele disparo, sabe, aqueles 100 metros rasos, que quem ganha é aquele que consegue ter uma partida mais rápida, é mais ou menos por aí. Que a ideia é tirar você do problema. Por isso, a coisa funciona como um fogo de palha. Ela vai e você sente aquele pico como se o mundo fosse acabar, você começa a puxar o ar e o ar parece que não entra, ou seja, você não está conseguindo, você está com um sistema que processa o ar para tirar o oxigênio do ar bloqueado. Então o que acontece? O ar entra, mas o seu sistema não consegue tirar o oxigênio. E aí você, do jeito que ele entra, ele sai e você não consegue aproveitar essa oxigenação. Quando você vai desacelerando um pouco pelo próprio processo, é que o seu sistema ele vai relaxando e você vai começando a tirar esse oxigênio, os sentidos vão voltando, a arritmia começa a ir desacelerando, as vistas vão voltando e você vai começando a se perceber novamente, a respiração começa a controlar, né? E aí as coisas começam a voltar ao normal. Pensa que não, cadê o leão que estava atrás de mim? Está ali na gaveta. Conseguiu, como diz o Pablo Marçal, conseguiu disparar o drive aí? Percebe como o sistema ele é um tanto complexo, mas ao mesmo tempo ele é muito simples. Ou seja, não houve a atualização do nosso software, né? Nesse 50% do nosso cérebro. Sim, Jorge, então quer dizer o quê? Que quem chega numa situação dessa não tem mais jeito? Tem sim, claro que tem, tudo tem jeito. Todo excesso justifica uma carência. Isso quer dizer que todo sintoma, ele é proveniente de uma causa.
O que é que nós fazemos aqui na JR Psicanálise? Nós ajudamos você a acessar a causa, né? O período traumático da tua vida e trabalhamos para dessensibilizar você do efeito causado pelos traumas que você viveu. Pelos momentos onde você foi repreendido, onde foi reprimido, onde foi humilhado, onde foi rechaçado, onde foi pressionado, onde foi amedrontado. E com isso a gente vai vazando o nível de dor, né? De medo, de pavor que você teve. Vai tratando um evento, outro evento, de repente daqui a pouco aí você tem uma sensação de que parece que tiraram um saco de cimento das suas costas. Justamente por quê? Porque você está se reestruturando emocionalmente. Porque o que você vê hoje quando você se olha no espelho não é o Júnior real. Esse aí que você vê é o Júnior que você se tornou. É a criatura que você teve que se transformar para agradar o seu fã-clube, né? O seu pastor, o seu patrão, sua esposa, sua mãe, seus amigos. São as opções que você teve que fazer na vida que te levaram a essa estrutura que você vê quando você olha no espelho. O Júnior real mesmo está reprimido dentro de você. E todos os dias ele grita, ele é muito rigoroso, ele é muito ético. E ele grita para você que não era para ser desse jeito, você teve a opção. Nem sempre você pode considerar que você teve a opção. Em alguns momentos você sabia que estava cometendo erro, mas sempre houve um efeito motivador que induziu você a desviar do caminho, a seguir mais na frente um pouco, a dar mais um tempo naquela situação que estava um pouco mais rentável, né? Mais divertida. E aí você foi ficando, chega uma hora que o contraste é tão grande que se você muda voluntariamente, você vai ter que dar muita explicação. E tudo que você não quer é mostrar para as pessoas que você fez escolhas erradas. E por isso, infelizmente, a gente vai só agregando e chega uma hora que o copinho, ó, transborda. Mas fique tranquilo, nós estamos aqui para lhe ajudar, tá? Não se preocupe, lido com isso todos os dias e eu vou lhe dizer uma coisa com muito êxito, tá? Então, estamos aqui, eu sou Jorge Reis, sou terapeuta master em transtornos emocionais graves, sou hipnoterapeuta também, trabalho com leitura corporal comportamental, né? A chamada comunicação não verbal,